Muitas pessoas afirmam que a lei de Deus foi cravada na cruz. Afinal de contas, o Evangelho nos libertou da escravidão da lei. Mas como entender esse assunto à luz da Bíblia e não de opiniões humanas? Hoje vamos colocar frente a frente a lei e o Evangelho. Então, pegue a sua Bíblia e vamos estudar. Salvação é um dom que vem pela graça, por meio da fé e não depende das obras da lei. Efésios 2:8. Não por obras de justiça praticadas por nós, nem por qualquer esforço que nos recomende, nem por boas obras. Não importa se muitas ou poucas, pode o pecador ser de alguma forma justificado. Ao longo de toda a Escritura existe perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho, cada um deles confirmando o outro. Preparados então? Pegue a sua Bíblia e vamos estudar. E para iniciar, vamos fazer a nossa oração. Pai amado, querido Deus, dai-nos sabedoria e entendimento para mais esse estudo. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Já aprendemos que salvação é um dom que vem pela graça, por meio da fé, e não depende das obras da lei, conforme está em Efésios 2, verso 8. Não por obras de justiça praticadas por nós, nem por qualquer esforço que nos recomende, nem por boas obras, sejam poucas ou muitas. Pode o pecador ser de alguma forma justificado. Ao longo de toda a Escritura existe perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho, cada um deles confirmando o outro. Quando Adão e Eva pecaram, ficaram sabendo o que significavam a culpa, o temor e a necessidade. Isso está em Gênesis capítulo 3 e o verso 10. Deus respondeu às suas necessidades não por meio da anulação da lei que os condenava. Ao contrário, ofereceu-lhes o Evangelho que os restauraria à comunhão e obediência relacionadas com Ele. O Evangelho consistia da promessa de redenção por meio de um Salvador, o descendente da mulher que apareceria em alguma ocasião futura e triunfaria sobre o mal. É o que está em Gênesis capítulo 3 e o verso 15. O sistema de sacrifícios que Deus os instruiu a praticar lhes ensinaria uma importante verdade a respeito da expiação. O perdão poderia ser conseguido tão somente mediante o derramamento de sangue, ou seja, através da morte do Salvador. Ao crerem que o animal simbolizava a morte expiatória do Salvador em favor deles, foi-lhes possível obter o perdão dos pecados. Então, está claro que o primeiro casal foi salvo pela graça e essa promessa de evangelho representava o centro do eterno conceito de graça oferecida por Deus à humanidade. Achava-se ela intimamente relacionada com a obediência à lei de Deus. O fiador do concerto divino era o Filho de Deus, que na qualidade de ponto focal do Evangelho representava o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, conforme está em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Deste modo, a graça de Deus começou a operar tão logo Adão e Eva pecaram. Disse Davi: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Salmo 103, verso 17 e o verso 18. Já no Sinai, como não poderia ser diferente, existe íntima relação entre o Decálogo e o Evangelho. O preâmbulo da lei, por exemplo, refere-se a Deus como Redentor. Vamos ver, Êxodo capítulo 20, o verso 1. E diz assim: então falou Deus todas essas palavras.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Após a proclamação dos 10 mandamentos, Deus instruiu os israelitas a erigirem um altar e começarem a oferecer os sacrifícios que lhes haveriam de revelar a sua graça redentora. Foi no Monte Sinai que Deus deu a Moisés grande parte das leis cerimoniais relacionadas com a construção do santuário, no qual Deus habitaria em meio a seu povo e com eles se encontraria, compartilhando suas bênçãos e perdoando os seus pecados. Êxodo 24, do 9 ao 31. Essa ampliação dos sacrifícios simples que haviam sido praticados antes do Sinai antecipava a obra mediatória de Cristo pela redenção dos pecadores e a vindicação da autoridade e santidade da lei de Deus. O lugar de habitação de Deus seria o lugar santíssimo do santuário terrestre. Sobre o propiciatório que cobria a arca, dentro da qual se achavam os 10 mandamentos. Cada aspecto dos serviços do santuário simbolizava o Salvador. As sangrentas vítimas apontavam para sua morte expiatória, a qual redimiria a raça humana da condenação da lei. Ao mesmo tempo em que o decálogo foi colocado dentro da arca, as leis cerimoniais, junto com as leis civis outorgadas por Deus, foram escritas no livro da lei e colocadas ao lado da arca do concerto como testemunha contra o povo, conforme está em Deuteronômio capítulo 31 e o verso 26. Sempre que pecassem, essa testemunha condenava suas ações e provia instruções detalhadas para a reconciliação com Deus. Do Sinai até a morte de Cristo, os transgressores do Decálogo encontravam esperança, perdão e purificação pela fé no Evangelho retratado nos serviços do santuário, desempenhados por meio da lei cerimonial. Conforme muitos cristãos têm percebido, a Bíblia indica que, enquanto a morte de Cristo aboliu a lei cerimonial, essa mesma morte afirmou a contínua validade da lei moral. Observe comigo as evidências. Primeiro, a lei cerimonial. Quando Cristo morreu, cumpriu os simbolismos proféticos do sistema sacrificial. No caso, o tipo encontrou o antítipo e as leis cerimoniais chegaram ao fim. Séculos antes, Daniel havia predito que a morte do Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, verso 27. Na morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, em 2 partes, por meios sobrenaturais, indicando o fim do significado espiritual dos serviços do templo. Embora as leis cerimoniais desaparecessem, papel vital antes da morte de Cristo, eram deficientes sobre vários aspectos, representando apenas a sombra dos bens vindouros. É o que está em Hebreus capítulo 10 e o verso 11. Serviram a um propósito temporário e foram concedidas ao povo de Deus até a vinda do tempo oportuno de reforma, ou seja, até o tempo em que Cristo morreu na qualidade de verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na morte de Cristo, a vigência da lei cerimonial chegou ao fim. Seu sacrifício expiatório providenciou perdão para todos os pecados. Esse ato cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14.
Deuteronômio capítulo 31 e o verso 26 também. Não mais era necessário executar as elaboradas cerimônias que, de todos os modos, não eram capazes de remover os pecados ou purificar as nossas consciências. Não mais deveria haver preocupação com as leis cerimoniais, com seus complexos requisitos no tocante a manjares e bebidas, celebração de vários festivais como Pentecostes, Luas Novas ou os sábados cerimoniais, pois todas essas coisas eram apenas sombra das coisas que haveriam de vir. Colossenses 2,17. Com a morte de Jesus, os crentes já não tinham qualquer necessidade de lidar com sombras. Essas apontavam a realidade de Cristo. Agora podiam se aproximar diretamente do Salvador em pessoa, porque o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 17 também nos afirma isso. Do modo como foram interpretadas pelos judeus, as leis cerimoniais se tornaram uma barreira entre eles e as demais nações. Haviam-se constituído em grande obstáculo à missão que lhes fora atribuída de se constituírem na luz que iluminaria o mundo com a glória de Deus. A morte de Cristo aboliu esta lei de mandamento que continha ordenanças, derrubando o muro de separação existente entre gentios e judeus e criando assim uma nova família de crentes reconciliados em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Efésios 2, do 14 ao 16. Creia nisso, meus queridos. Vamos viver isso. Vamos orar? Pai amado, eterno e santo Deus, agradecidos estamos, Senhor, por nos instruir por meio da Tua palavra, por nos dar sabedoria e entendimento. Dai-nos força do Teu Espírito Santo para colocarmos em prática esses ensinos. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.